Olá, pessoal! Nossa última aula da semana, aula de sexta-feira, dando sequência à nossa unidade A Viagem, que tem como base os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A história que nós vamos trabalhar hoje na aula de língua portuguesa é um episódio que envolve o tio Barnabé. Tio Barnabé e o personagem Pedrinho. Tá? Aqui estão eles então. E aí a prof vai fazer a leitura do texto, então. O capítulo se chama Tio Barnabé. Tio Barnabé era um negro de mais de 80 anos que morava no rancho coberto de sapê, lá junto da ponte. Pedrinho não disse nada a ninguém e foi vê-lo. Encontrou-o sentado com o pé direito num toco de pau, à porta da sua casinha, aquentando o sol. Tio Barnabé, eu vivo querendo saber de uma coisa e ninguém me conta direito. Sobre o Saci. Será que existe Saci? O negro deu uma risada gostosa e, depois de encher de fumo picado o velho pito, começou a falar. Pois, seu Pedrinho, Saci é uma coisa que eu juro que existe. Gente da cidade não acredita, mas existe. A primeira vez que eu vi Saci, eu tinha assim a sua idade. Isso foi no tempo da escravidão, na fazenda do Passo Fundo, em que era do defunto Major Teutônio, pai desse coronel Teodorico, compadre de sua avó Dona Benta. Foi lá que eu vi o primeiro Saci. Depois desse, e quantos. Conte então direitinho o que é Saci. Bem, tia Anastácia me disse que o senhor sabia, que o senhor sabe tudo. Como não hei de saber tudo, menino? Se já tenho mais de 80 anos, quem muito vive, muito sabe. Então conte, que é afinal de contas o tal Saci? E o negro contou tudo direitinho. O Saci, começou ele, é um diabinho de uma perna só que anda solto pelo mundo, armando reinações de toda sorte e atropelando quanta criatura existe. Traz sempre na boca um pitinho aceso e na cabeça uma carapuça vermelha. A força dele está na carapuça, como a força de Sansão estava nos cabelos. Quem consegue tomar e esconder a carapuça de um Saci fica toda a vida senhor de um pequeno escravo. Mas que reinações ele faz? Indagou o menino. Quantas pode? Respondeu o negro. Azé do leite, quebra a ponta das agulhas, esconde as tesourinhas de unha, embaraça os novelos de linha, faz o dedal das costureiras cair nos buracos, bota moscas na sopa, queima o feijão que está no fogo, gora os ovos nas ninhadas. Quando encontra um prego, vira ele de ponta para riba, para que espete o pé do primeiro que passa. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre a arte do Saci. Não contente com isso, também atormenta os cachorros, atropela as galinhas e persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O Saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que ele não faz. Muito sábio, né, o tio Barnabé. Ele era um negro, na visão do Monteiro Lobato, que ficou morando no sítio do Pica-Pau Amarelo, já depois da escravidão terminada. Bem, as perguntas, gente, sobre esse texto são: quem são os personagens desse texto aqui, desse episódio? Vamos montar a resposta completa. Os personagens da situação apresentada são... A outra pergunta, como o tio Barnabé é descrito pelo narrador? O que a prof quer que vocês respondam aqui? Como é que o narrador, a pessoa que está contando o texto, ela diz que tio Barnabé era? Então ele diz, tio Barnabé era um negro de mais de 80 anos que morava no rancho de sapê, lá junto da ponte. Então ali está a descrição do tio Barnabé. Onde a situação narrada acontece? Em que lugar ela acontece? Em que lugar o Pedrinho vai? Aonde que ele vai perguntar para o tio Barnabé sobre o Saci? Depois a letra D. Por que Pedrinho foi até a casa do tio Barnabé? Por que ele foi lá? O que ele foi fazer lá? O que esse menino aqui foi fazer na casa do tio Barnabé?
Que argumentos tio Barnabé utiliza para tentar convencer Pedrinho sobre a existência do Saci? Quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente usa argumentos, né? Se vocês querem, por exemplo, convencer a mãe, convencer o pai a deixar vocês jogar bola, vocês podem usar argumentos, né? Você pode dizer, eu prometo que depois eu vou tomar banho cedo, eu não vou fazer arte, né? Aquele tipo de... São argumentos, né? Que argumentos, então, o tio Barnabé utiliza para tentar convencer o Pedrinho da existência do Saci? Porque ele diz que Saci existe, né? Ele usa a palavra existe. E existe sim, diz ele, né? Com toda a sua sabedoria acumulada, né? Depois a outra pergunta, como o Saci é descrito por tio Barnabé? Como é que o tio Barnabé diz que é o Saci? Bom, tem um momento do texto lá que o tio Barnabé diz o seguinte, o Saci é um diabinho, e aí, né, continua falando sobre o Saci. A prof não vai continuar lendo, porque senão a prof vai dar toda a resposta, tá? E a última perguntinha, de acordo com o tio Barnabé, o Saci faz muitas reinações, tá? O que são as reinações que o tio Barnabé se refere? São as travessuras do Saci, tá? Que reinações seriam essas? Então, vocês vão encontrar lá no texto também todas as travessuras do Saci. A próxima atividade é uma atividade de artes, tá? O que nós vamos trabalhar aqui em artes? Bom, a gente já viu então que o Saci, que está tão presente aqui na nossa turma do sítio, ele é um personagem do folclore, né? O Monteiro Lobato foi muito sábio quando ele colocou morar nesse sítio, ele colocou nesse sítio os personagens do nosso folclore, né? Isso era muito presente na literatura do Monteiro Lobato, a questão do folclore. Então, gente, o que a prof quer que vocês façam agora? Vocês vão fazer em artes um desenho. Vocês vão fazer um desenho de quê? De uma brincadeira do folclore. Ou seja, de crianças brincando de amarelinha, de soltar pipa, de brincadeira de roda, de esconde-esconde, de boneca de pano, tá? Ou outra brincadeira qualquer que venha na imaginação de vocês, tá? Então, um desenho bem bonito, bem caprichado, uma imagem bem bonita nesse espaço que vocês têm dedicado para isso, tá? Certo, gente? Hoje é sexta-feira, então, nossa aula é um pouquinho mais leve, tá? Mas mesmo assim, a gente vai trabalhar com bastante capricho, tá? Um abração para todos vocês e até a próxima aula.